Povo de Deus, estão felizes nessa noite? É motivo de alegria, irmãos. Estamos felizes porque Deus ele deu mais uma oportunidade de estarmos aqui para adorar Ele. E você acordou, amém? Porque como meu pai sempre ele fala, esse nosso corpo ele é pesado. Então, se todos os dias o nosso Pai, o nosso Abba, não liberar sobre nós o fôlego de espírito para que a gente possa se levantar, a gente não vai estar de pé. Então, esses dias a gente tem que estar sempre grato a Ele. Amém? E assim, antes de eu ministrar o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, eu gostaria de falar algumas coisas aqui. A gente sabe que a gente está perto da nossa adoração. Como é a adoração, irmãos? Olha aí, a igreja aprendeu. Amém? Então já é esse mês agora de setembro. Pedir a vocês que continuem nesse espírito de oração, né? Convide pessoas, porque nosso maior interesse não é você trazer seu amigo que já é cristão, mas traga seu amigo que ainda não é cristão. O maior interesse é isso, para que ele venha adorar, para que ele venha sentir como é adorar o Senhor, ser livre, ter essa liberdade. E quem sabe eu creio que aqui Deus pode fazer grandes coisas, amém? Outra coisa que eu quero falar sobre a nossa feijoada, que também já está bem próximo. Não deixe de divulgar, não deixe de comprar. Fale com suas parentelas também para comprar, porque qual é o intuito dessa feijoada, Diácono? O nosso terreno, amém? Então, estamos lutando nesse propósito do terreno. E outra coisa também que eu queria liberar aqui é que vocês da casa, né? Para que hoje aqui só tem da casa, né? Não tem nenhum visitante, amém? Todo mundo é da casa. Eu acho que hoje só vieram os da casa. Não deixe de estar orando pelo seu pastor, né? Porque a gente sabe que nosso líder, ele é carente de nossas orações. Porque ontem eu saí daqui, depois do discipulado, foi muito bom o tempo aqui ontem. Deus abençoe. Foi muito bom o tempo aqui ontem e quando eu saí daqui eu fui lá bater um papo com meu pai, algumas coisas que eu precisava alinhar e fui embora para casa. Só que aí ele me falou que depois que eu saí, ele passou mal, vomitou muito, quase ele ia para o hospital, depois não foi. Então assim, irmãos, o que eu entendo? Nós estamos vivendo uma nova estação, eu creio muito nisso. O meu ministério está vivendo uma nova estação e a gente sabe que quando você está vivendo uma nova estação, o diabo também ele vai se levantar para querer roubar aquilo que Deus já liberou sobre a vida de cada um. E a gente precisa estar nesse ambiente chamado oração, quarto de guerra. Porque a gente sabe que ele vai atacar. A Bíblia fala que assim que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão o quê? E as ovelhas ficarão o quê, irmãos? Amém. Parece que vocês estão aí. Então a gente tem que estar nesse lugar de orando para uns pelos outros, principalmente pelo líder. Para que Deus venha estar cobrindo o nosso líder nesses dias. Amém? Vamos para a palavra? Vocês creem que Deus vai falar poderosamente com vocês nessa noite? Amém? Então diga assim, Deus, fala comigo poderosamente nessa noite. Amém? Vamos lá. Para você também que nos assiste nessa noite, que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a sua família. E eu creio que essa palavra vai entrar na sua casa e vai gerar uma chave, amém? Então eu pedi a vocês, irmãos, que abram lá na palavra, no livro de Neemias. É uma palavra bem conhecida, mas eu creio que vai gerar chaves aqui, porque Deus ele está sempre mudando, renovando as suas palavras. Vamos lá para o livro de Neemias, capítulo 4. Vamos ler aí do versículo 1 até o 5. Neemias, capítulo 4. Todo mundo achou aí? Deixa eu só achar aqui agora. Tá vendo? Calma aí. Amém? Então vamos junto. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 5 vai dizer assim, ó. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu-se em ira, indignou muito, e escarneceu dos judeus. Versículo 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabam-no-ão num só dia?
Vivificarão dos mortos ou dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia sobre o opróbrio, sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo na terra do cativeiro. E não cubra as suas iniquidades, e não se risque diante de ti os seus pecados, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Amém, irmãos? Poder sentar até aí. Irmãos, quando a gente para analisar essa pregação de Neemias, a gente vai ver que a gente aprende algumas coisas com esse homem. Primeira coisa é que Neemias, né, ele está no palácio real ali. Neemias, ele era o copeiro do rei, era alguém que estava próximo do rei. Só que Neemias também era israelita. Neemias era um daqueles que foi levado cativo na época que Nabucodonosor invadiu ali. E Neemias é um que está dos cativos da Babilônia. E Neemias não está na sua terra natal. Por quê? Deus abençoe. Neemias está ali servindo ao rei, só que Neemias não era daquele lugar. Ele estava como escravo, como copeiro daquele rei. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que alguns povo israelita ainda, eles conseguiram se salvar, eles conseguiram fugir do cativeiro e continuaram na sua terra natal. Só que Neemias está ali servindo ao rei. Neemias ele era aquele cara que ele tinha muita proximidade do rei. Chega um certo dia que o rei olha para Neemias, Neemias vai levar ali, ele era copeiro, então todo copeiro, o que fazia um copeiro? O copeiro era aquele cara que experimentava do vinho do rei, dos manjares do rei, da comida que era levada para o rei. Por quê? Naquela época o envenenamento era algo muito comum. Então assim, o rei tinha que ter alguém que provasse primeiro do seu alimento para que ele não viesse correr esse risco. Era uma profissão top? Era. Por que era top? Porque assim, você estava bem próximo do rei. Então, se você estava próximo do rei, significava que você tinha algumas regalias, você tinha uma facilidade para obter algum favor. Sim ou não? Só que, ao mesmo tempo, também era uma profissão perigo. Porque assim, se alguém tentasse envenenar o rei, quem é que pacotava primeiro? Neemias. Porque ele era o copeiro do rei. Então, ao mesmo tempo que era uma profissão boa, era uma profissão perigosa. E esse cara estava dentro do palácio, próximo do rei, próximo da rainha. É tanto que quando chega um dia que ele vai levar esse vinho para o rei olha para o semblante de Neemias e diz: cara, por que tu está tão triste? Eu nunca vi você assim. Porque, afinal de contas, Neemias era um cara assim como eu, né? Alegre para cima, para frente. Então, chega num dia que ele vai levar ali esse vinho para o rei olha para ele e diz: você não está legal, você não está gatinho, como sempre eu vi você aqui. O que está pegando? E Neemias olha para ele e diz: rei, como eu não ficaria triste sabendo como está minha cidade natal? Cidade destruída, muro destruído, as pessoas passando necessidade. E a notícia que chega para Neemias é desastrosa. Por quê? Antes de Neemias bater um papo com o rei, irmãos, a Bíblia vai falar, no capítulo 1, que o irmão de Neemias, quando chega ali, a primeira coisa que ele pergunta é: como está o meu povo lá em Jerusalém? Porque por mais que Neemias estivesse em um lugar bom, num bom trabalho, com um bom salário, num lugar de segurança, porque ele estava no palácio, Neemias ele também se preocupava com o seu povo que ficou lá atrás. Ele não estava dizendo farinha pouca, meu primeiro, estou aqui no palácio, estou ganhando bem, que se dane, meus irmãos, não. Ele era um cara que ele estava preocupado com sua terra natal e com o seu povo. E aí a notícia que ele recebe não é uma notícia boa. Primeira coisa que esse irmão chega para ele e diz: olha, o povo está no estágio de miséria, está passando necessidade e principalmente a cidade está destruída, está sem portas, está sem muros, está os chãos e as portas estão queimadas a fogo. A Bíblia deixa declarar, irmão, que quando Neemias ele ouve essa notícia, ele se entristece, ele chora, ele entra em pano de saco em jejum. Ele poderia ter ficado de boa, afinal de contas ele estava bem, sim ou não? Você trabalhando em um lugar onde você está ganhando bem, e você está em um lugar de segurança, mas diz que o coração de Neemias não ficou alegre, ele chora, ele entra em jejum, e essa tristeza, ela fica bem clara no semblante de Neemias, mesmo alguns dias, e o rei para e olha para ele e diz: cara, tu não está legal. E Neemias começa a conversar ali com o rei, e a gente vai aprender algumas coisas nessa noite. Vamos lá. Então, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que, olha comigo aí no versículo 11 do capítulo 1. E chegou a Jerusalém e esteve ali 3 dias. Não, capítulo 11 do versículo 1. Capítulo 11 do versículo 1. Vai dizer assim, ó:
Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos e o coração do teu servo, a oração dos teus servos que deseja temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Pega só esse finalzinho aí, irmãos. Então era eu copeiro de quem? Pronto. Se era copeiro do rei, é alguém que estava próximo do rei. E a Bíblia vai dizer que quando Neemias começa a conversar com o rei ali, irmão, há algo ali interessante, porque de copeiro, Neemias agora passa a ser governador. Porque quando o rei ele pega Neemias ali, estabelece para ir para esse lugar, para Jerusalém, para consertar os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias agora, ele recebe um cargo. Que cargo é esse, diácono? Ele recebe um cargo de governador. Neemias não foi mais como um simples copeiro. Então, olha o que a gente passa a entender. Quando você começa a se preocupar com as coisas de Deus, você vai conseguir receber também uma promoção. Porque Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Vamos lá? Então, Neemias vai começar ali a receber uma promoção. E ele recebe esse cargo de governador, ou seja, Neemias ele recebe autoridade. Só que no capítulo 2, versículo 10, a Bíblia vai dizer que Sambalate, ele não gosta quando ele vê que alguém está se preocupando com o povo de Jerusalém, que alguém está se preocupando com os filhos de Israel, que estava passando aquela necessidade ali. A Bíblia diz que esse cara ele fica furioso. Então olha bem para cá, a gente aprende uma coisinha bem aqui. Enquanto você fica num lugar parado, não se posiciona para maturidade, para viver uma autoridade, você não consegue incomodar ninguém. Enquanto você está no seu lugar paradão, vai entrar no lugar de maturidade para você viver uma autoridade, você não vai incomodar ninguém. Mas no momento que você querer se posicionar para viver uma maturidade diante daquilo que Deus te chamou para viver, e isso começa a atrair os céus, você vai ver que isso também vai começar a atrair o inimigo. Porque, olha para cá, irmãos, quando Neemias estava só como copeiro, a Bíblia vai dizer que estava tudo top. Mas quando esse cara ele se levanta para dizer assim, eu preciso ir reparar os muros de Jerusalém, a primeira coisa que aqui é um levante de quem? De Tobias e Sanbalates. Então a gente precisa compreender uma coisa nessa noite. Enquanto você ficar no seu lugar, enquanto você ficar na sua, achando que está tudo bem aí, sabe de uma coisa, nada vai te incomodar primeiro, porque não vai ter tanto incômodo. Porque o mundo espiritual vai estar olhando para você só como mais uma pessoa simples e comum. Mas no dia que você se posicionar para aquilo que Deus te chamou para viver, e nessa noite eu quero falar sobre a questão de fazer uma grande obra, você vai ver que você vai começar a atrair os céus e os demônios também vão ficar furiosos contra a sua vida. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então a gente começa a compreender algumas coisas. E você vai começar a compreender, entender aqui nessa noite que quando você se posiciona para esse lugar, o inimigo ele também começa a liberar alguns agentes para querer atrapalhar você desse lugar. E o primeiro agente que a gente viu aqui foi Sambalate, o Hermonita. E quem era esse cara, diácono? Esse cara era alguém descendente de Ló. Quem foi Ló? Ló foi o cara que quando Deus ele fala ali sobre destruir Sodoma e Gomorra, Deus manda que Ló fuja daquela cidade, mas pela desobediência que ocorreu ali, entre a esposa de Ló e tudo mais, você já conhece a história, a Bíblia diz que Ló ele vai para as Campinas e ele tem um filho com suas próprias filhas. Então esse cabra aqui, ele é descendente de Ló. Esse outro cabra que estava acompanhando ele, chamado Tobias, era chefe de um exército. E esse Gesem, o árabe, era também um governador do lado do Egito e das Arábias. Mas, diácono, o que é que você está querendo trazer com tudo isso? Que todas essas autoridades, né, que todas essas pessoas que estavam ali agora perseguindo Neemias, era alguém de autoridade. Ou seja, Neemias não estava lutando ou brigando com qualquer um. Não era uma pessoa que era um peixinho pequeno. Era alguém que tinha também autoridade. Vocês estão aí? Então vamos lá. Por que isso, irmão? Porque o inimigo ele não mede esforço para poder impedir, né, que a obra de Deus ela se cumpra na sua vida. E vocês querem saber o que a gente aprende com isso? Que toda oposição contra a obra de Deus, ela não pode ser vencida. Toda oposição contra a obra de Deus, ela não pode ser vencida. Ou seja, então não depende... muitas das vezes de Tobias ou de Sambalate, não depende se a pessoa tem patente ou não, não depende muitas das vezes se ela é bem financeira ou não, depende de você. Porque tem pessoas que muitas das vezes elas dizem assim, mas eu não vou estar me envolvendo com a obra de Deus, porque fulano falou de mim, porque disso, porque daquilo. Ela bota tantas desculpas, e quando a gente para ver aqui, Neemias, ele foi um cara que ele não estava nem aí se aquele cara era uma autoridade, se não era. Ele entendeu algo no coração, eu vim aqui para fazer uma grande obra, e ele não deixou se parar por nada. Vamos lá.
Agora, se a gente parar para analisar, irmãos, se você for ver no capítulo 3, aqui vai falar muito sobre a questão do início dessa obra, e vai dizer que essa obra ela começa pelas portas. Agora, por que pelas portas, diácono? Porque pelas portas ali de Jerusalém também entrou a iniquidade. De que forma? Quando aqueles homens invadiram Jerusalém, a Bíblia diz que levaram alguns nobres de Jerusalém, alguns foram mortos e outros foram levados o quê? Cativo. Então entrou uma iniquidade ali. Por que esse povo foi para o cativeiro? Porque desobedeceram a voz de quem? De Deus, porque Deus já tinha liberado um aviso sobre eles. Mas pela desobediência deles vieram o quê? Vieram o quê? O cativeiro. Amém? Então, como entrou essa iniquidade pela porta também tinha que entrar a purificação, uma reconstrução e uma restauração. Então foi isso que Neemias foi fazendo naquele lugar. Então quando você não negocia a obra, né, pessoas irão ser purificadas, ser reconstruídas e ser restauradas. E restaurada para quê, diácono? Para viver o que Deus chamou elas para viver. Só que agora, olha bem para cá que eu quero entrar agora aqui em alguns detalhes. Sabendo disso, irmão, o diabo ele vai fazer de tudo para setar você. E eu quero falar de 5 setas que ele vai usar muito aqui para que a obra de Deus ela não se concretize na sua vida ou que você não consiga fazer aquilo que Deus te chamou para viver. Vamos lá? A primeira coisa que a gente aprende aqui, que o inimigo vai querer setar sobre a tua vida, é o desânimo. Porque se você parar para ver comigo aí, olha comigo aí, capítulo 4, no versículo 1 e 2, o que é que Tobias e Sanbalate vai liberar sobre a vida de Neemias. E sucedeu o quê? Ouvindo Sanbalate que edificamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Agora olha o versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, disse: que faremos a estes fracos judeus? Né? Permite-se-lhe-ão isso, sacrificarão, acabam num só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. Então, a primeira coisa que esses caras começam a fazer aqui, irmãos, é tentar colocar um medo, uma intimidação no coração de Neemias, para que Neemias ele parasse, colocasse um desânimo. Por que desânimo? Porque imagine, você vai estar para fazer uma grande obra e as pessoas começam a dizer: vai dar certo? Olha se não é isso que ele está dizendo. Será que vão conseguir levantar esse muro dentro de um dia? Estão dizendo: será que vai dar certo isso que vocês vão fazer? Será que vocês não estão vendo que isso aí que vocês vão fazer está faltando material? Vocês vão conseguir, porventura, pegar dos molturas, as pedras que estão queimadas para fazer isso aí? Ou seja, eles começam a tentar tirar os olhos de Neemias daquilo que ele foi fazer, para que ele colocasse os olhos no quê? Na dificuldade daquilo que ele ainda não tinha. Então ele começa a colocar, irmãos, um desânimo no coração de Neemias. E a gente para entender uma coisa. Olha bem para cá. Qual é o mal desse século nesses últimos dias? Desânimo. Se você for parar para fazer uma pesquisa, você vai ver que o desânimo, né, que está no mesmo lugar da depressão, porque uma pessoa ela não entra da depressão da noite para o dia, ela começa primeiro a se desanimar. Você vai ver que o desânimo ele é o mal do século nesses dias. As pessoas elas estão tão desanimadas que você pergunta muitas vezes para alguém o que é que ela quer ser, ela não sabe o que ela quer ser. Antigamente você perguntava para uma pessoa, ela sabia que ela queria ser uma professora, queria saber que ela queria ser uma polícia, ela queria saber que ela queria ser alguém, muitas das vezes parecido com seus pais, ou seguir a profissão do pai. Hoje você chega para um menino e pergunta o que quer ser. Meu pai, não sei. Está voando, está tão desanimado. As pessoas muitas das vezes, irmãos, não querem nem vir para a igreja, porque está desanimado. Irmão, estou tão desanimado hoje, não vou não. Então, olha que o inimigo ele começa a trabalhar nesse lugar chamado desânimo, tão forte, para quê? Para que você não esteja no lugar e não entenda a obra que Deus te chamou para fazer. Vocês estão comigo? Vamos lá. E trabalhar com alguém desanimado é a pior coisa que existe, porque tente pegar alguém desanimado e colocar do seu lado, para dizer assim: vamos fazer uma obra, para você ver se essa obra vai fluir. Não vai fluir, porque a pessoa está desanimada, não vai fazer o trabalho bem feito, vai atrasar, e a obra que você era para fazer muitas das vezes em 2 horas, você vai levar quase o dia todo. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então é uma das armas que o inimigo ele usa para que você não avance, né, ou não consiga avançar. Olha comigo aí no capítulo 4, versículo 1 e 2, o que vai dizer agora aí? Vai dizer assim, ó: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate, se edificaram o muro, ardeu-se em ira, indignou muito. Agora pega só essa partezinha do final B, da partezinha aí, do final do versículo 1, vai dizer assim, ó: e escarneceu dos judeus. Então, olha que esse cara ele começa a zombar, começa a se escarnecer, para tentar colocar o quê? Desânimo na mente de Neemias. Porque imagine você está tentando fazer uma coisa e a pessoa está dizendo que não vai dar certo. Você está ali todo animado para fazer e a pessoa começa a jogar um balde de água fria naquilo que você vai fazer.
Vai começar a tirar você do foco. Daqui a pouco, se você não entender o que você está fazendo e você não for uma pessoa perseverante, você vai desistir. Vocês estão aí? Então vamos lá. Agora, se você está decidido no teu coração a viver uma grande obra, não se importe com as críticas e pare de olhar para pessoas, irmão, que muitas das vezes não vive aquilo que você está vivendo. Se você decidiu viver uma grande obra em Deus esses dias, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu não posso me importar com as críticas, porque sabe de uma coisa, no dia que você decidir viver uma grande obra daquilo que Deus chamou para viver, a primeira coisa que vai existir é as críticas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você agora quer ser o santinho, né? Quer ser a santona. Por quê? Você quis se colocar em um lugar de visão. Você dizendo: eu não aceito mais viver aquele raso que eu estava vivendo. Eu preciso viver uma grande obra. Porque olha bem para cá, todos nós que estamos aqui, Deus não chamou ninguém para viver em coisa pequena. Deus chamou a mim e a você para viver uma grande obra. Agora a grande questão que fica é: no momento que você decide viver essa obra, sabe que vai vir levante para cima de você. Por quê? Vai querer te paralisar, vai querer tirar você do foco. Amém? Então olha comigo aí, versículo 7 e 8, irmão. O que é que vai dizer aí? Ó, vai dizer assim, ó: e ligaram entre si. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, e os amonitas, e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já a restauração começou a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para vierem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento, ou seja, desviarem da sua obra. Vamos lá. A segunda coisa que a gente aprende aqui, com essa questão de Neemias, e uma das coisas que o diabo vai muito atacar aquele que decide viver uma grande obra em Deus, a primeira coisa foi o quê? O desânimo, amém? Grava bem isso aí no coração de vocês. A primeira coisa que ele vai tentar contra mim e você é o desânimo. A segunda coisa é o medo. Porque olha bem para cá, você acha que, quem é que consegue ficar bem sabendo que está sendo atacado? Quem é que consegue ficar em paz, sabendo que muitas das vezes tem alguém da sua casa sendo atacado? Quando você está muitas das vezes com um filho doente, você já não se sente bem, a sua oração não é mais a mesma, né? A sua busca não é mais a mesma. Por quê? Porque naquele momento ali, você não está conseguindo, está conectado totalmente na obra. Você está, muitas das vezes, com o seu olhar desviado para aquele lugar. Por quê? Porque você está preocupado com aquela pessoa que está sendo atacada. Sim ou não? Então, olha se isso aqui não está acontecendo com Neemias. Você acha que foi fácil para Neemias saber que viria alguém ali para atacar ele? E não ia ser só Tobias e Sanbalat, mas ele estava querendo usar também essa galera daqui, né? Ou seja, ia usar também esse Arábia aqui, ou seja, que era também algum chefe do exército. Então não seria poucas pessoas para atacar a Neemias. Então olha bem para cá, irmão. Quando o medo, muitas das vezes, ele vem, o medo ele é paralisador. E o diabo, sabendo disso, muitas das vezes ele vai tentar paralisar você pelo medo. Não medo, muitas das vezes, é um medo que vai deixar você paralisado muitos dias, mas um medo momentâneo. Quem aqui muitas das vezes não teve medo? Quando muitas das vezes o seu líder lhe impulsionou para viver algo, você bateu medo, você congelou, você não quis fazer, mas logo depois que passou, qual foi a sensação que você sentiu? Poxa, velho, por que eu não venci o meu medo de não subir lá? Por que eu não falei aquilo? Por que eu não fui? Mas ele conseguiu naquele momento fazer o quê? Paralisar você. Sim ou não? Então vamos lá. E quantos muitas das vezes, irmãos, né, não estão paralisados pelo medo e por consequentemente disso, eles não conseguem romper o chamado que eles foram chamados para viver? Quantas pessoas não estão sendo paralisadas pelo medo? Porque muitas das vezes Deus chamou ela para viver algo, mas ela tem medo. Ah, medo de quê, diácono? Medo de romper com aquilo que Deus chamou para viver. De que forma? O que as pessoas vão pensar? O que é que vai falar de mim? Ah, meu Deus, se eu errar em alguma fala, será que vão me criticar quando eu descer? Será que vai ouvir aquilo que eu quero falar? Por quê? O medo ele é paralisador se você não entende quem você é. Amém? Então vamos lá. Porque o inimigo, irmão, ele sabe o inimigo ele sabe que uma pessoa com medo, ela não avança. Por quê? O medo torna ela pequena. Uma pessoa com medo, ela não consegue avançar. Por quê? Ela se sente pequena. Ela olha para dentro dela mesma e ela não consegue ver. Hoje não tenho potencial para fazer isso. Ah, eu não vou conseguir. Porque o medo vem e torna ela pequena. Sim ou não? Tente pegar uma pessoa com medo e dar uma empresa para ela administrar no lugar de gerente. Ela está ali como peão e coloque ela como gerente. Se ela tiver medo, para ver se ela vai querer aceitar aquele cargo. A primeira coisa que ela vai olhar para dentro de si, ela vai dizer: poxa, eu não tenho capacidade
para isso aqui. Porque a primeira coisa que ela vai olhar, muitas das vezes, o seu grau de estudo, ela vai olhar que tem outras pessoas subordinadas agora, que vai olhar para ela como era alguém que era empregado e agora está colocando ela como um gerente. Então, se ela olhar pelo lado do medo, ela não vai se posicionar para poder pegar esse cargo para avançar. Assim também as coisas do reino de Deus, irmão. É por isso que o diabo ele trabalha muito nessa área. Então vamos lá. O medo, muitas das vezes, das opiniões alheias. Quantas pessoas ela não tem medo de romper naquilo que Jesus chamou ela para viver, por causa das opiniões alheias? Quantas pessoas ela não tem medo de casar porque da opinião de pessoas? Ah, poxa, mas vou casar com fulano, o que as pessoas vão pensar? Porque ela olha logo, ela não olha, ela não tem que olhar para o que as pessoas vão pensar, ela tem que olhar para o seu sentimento, mas nem todo mundo consegue olhar assim. Vocês estão aí? Então deixa eu tirar por mim. Eu lembro que quando eu decidi casar com minha esposa, aí eu estava trabalhando na CVI e os colegas disseram, Oxê, mas você com 24 anos vai casar com uma mulher de 40? Eu disse, vou casar com uma mulher de 40. Aí os cabras disseram, rapaz, você tinha acabado de comprar moto, né? Com moto nova, rapaz, sextou. Eu disse, meu querido, mas já tem um programa certo. Então assim, se eu, irmão, se fosse parar para olhar a opiniões alheias, eu não tinha casado, eu não tinha comprado moto, não tinha comprado casa em Morro de São Paulo, porque eu estava olhando as opiniões alheias. Vocês estão aí, parece brincadeira, mas é uma coisa, mas é sério, porque assim, toda vez que você está paralisado pelo medo, pelas opiniões das pessoas, você não consegue avançar. E Neemias, sabendo disso, irmão, Neemias ele não se deixou levar por esse lugar. Vamos lá. Quando a pessoa está com medo, muitas vezes ela não compra, ela não constrói, porque ela está paralisada pelas opiniões alheias. Medo de perder amizades. Quantas pessoas, muitas das vezes, ela não avançou naquilo que Deus chamou ela para viver, porque ela teve medo de perder uma amizade. A vez Deus disse, se afasta dessa pessoa, porque essa pessoa não está fazendo você avançar na obra que eu te chamei para viver. Mas a amizade, muitas das vezes, era uma amizade de tantos tempos que ela não quis fazer o quê? Se afastar. Então deixa eu logo para a cruz, irmão. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De ter pessoas que eu tinha amizade de muito tempo e Deus disse, afasta dessa amizade porque não está fazendo você avançar. Mas e agora? Como é que eu ia me afastar da pessoa que eu tinha como um irmão para mim? Eu tinha como alguém que era meu confidente. A gente falava as coisas que muitas vezes não falava para minha esposa ou para o meu pastor. Quem é que não teve aquela amizade que você era mais chegado do que o irmão? E agora? O próprio Deus falando para você, se afasta porque está impedindo você de avançar. E quantas pessoas não passou por isso aí? Sim ou não? Outra coisa que a gente aprende com medo aqui, olha os espias quando eles foram para a terra de Canaã. A Bíblia vai dizer que quando Josué manda aqueles espias para aquela terra ali, a terra era boa, a terra manava leite e mel, os cachos de uva era grande, mas qual foi a notícia que eles trouxeram para Josué quando eles chegaram cá? Que havia o quê? Mas por que eles não conseguiram olhar para o outro lado? Os cachos de uva era grande, a terra era boa para se plantar, ou seja, era uma terra que mandava leite, mas só conseguiu olhar para onde? Para aquilo que estava paralisando pelo medo. Vocês estão aí? Então, o medo, ele é uma arma poderosa que o diabo tem usado nesses dias, para que você não consiga cumprir com essa grande obra. Mas Deus te chamou para quê, irmão? Para uma grande obra. Deus te chamou para uma grande obra. Mas aí você precisa saber quem você é nessa noite, amém? Então vamos lá. Olha comigo aí no versículo 10. Tem algo interessante aí. Vamos lá. E o versículo 10 vai dizer assim, do capítulo 4. Então disse assim, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Olha bem para cá. Eu imagino quando Neemias chegou naquele lugar ali, tinha muito entulho realmente, porque a cidade realmente estava queimada, estava destruída, os muros estavam sobre o chão, então teve muito trabalho para aquela galera ali, para ter que reedificar novamente aquela cidade. Só que, o que eu acho interessante é, que se você ficar olhando, tem pessoas que muitas das vezes, ela está tão inserida na obra, mas ela só consegue ver os entulhos. Tem pessoas que elas estão inseridas na obra de Deus, mas ela só consegue ver os entulhos. E que entulhos são esses, diácono? As suas coisas. Tem pessoas que ela está inserida na obra, mas tudo que ela consegue ver é as suas coisas, ou seja, está acontecendo as coisas no ministério, está acontecendo as coisas no lugar, né? E tudo que ela consegue ver é, poxa, mas o pastor não está vendo que eu tenho minhas coisas para resolver. O diácono não está vendo que eu tenho tanta coisa para fazer. Se ele soubesse a minha luta, irmãos, você está inserido numa grande obra. O grande problema é que, muitas das vezes, os seus olhos, em vez de estar focado no muro que está sendo levantado, na grande obra que Deus te chamou para estar inserido para fazer, você só está conseguindo ver
as dificuldades, os entulhos. Eu não posso, para mim não dá, para mim é muita dificuldade. E quantas pessoas, irmãos, a gente não para ver, está no ministério, seja numa grande obra, para aquilo que Deus chamou. Porque a grande obra pode ser feita somente com o seu líder, com o seu pastor? Eu creio que não. Porque senão, se fosse assim, Jesus não teria pegado quem? Os 12. Jesus vai fazer uma grande obra sobre essa terra, sim ou não? A Bíblia vai dizer que ele veio fazer a vontade de quem? Era uma grande obra. Aí ele pega e insere 12 caras nessa obra. E eles deram continuidade naquilo que Jesus deixou? Sim. Então, assim tem que ser eu e você. Então, você precisa compreender nessa noite. Neemias ali, ele estava vendo uma grande obra. Ele foi enviado para fazer uma grande obra. A grande questão é que chega um momento ali que esse povo de Judá ele só começa agora a olhar para as dificuldades. Cara, tem muito entulho, como é que a gente vai conseguir tirar isso aqui? E as forças já se acabou. Então olha bem para cá. Toda vez que você só conseguir olhar para as dificuldades, para os problemas, para os que são os entulhos, você nunca vai estar olhando ou conseguindo estar inserido na grande obra. Muitas das vezes vai estar no ambiente, porém, só vai estar conseguindo ver as dificuldades. Vocês estão aí? Só que Deus não chamou você para estar olhando para a dificuldade. Ele chamou você para que você compreenda que você precisa cumprir uma grande obra. Então vamos lá. Quantas das vezes o Espírito Santo coloca no homem de Deus para fazer algo, né? Como por exemplo, como a gente está passando aqui agora, sobre o nosso terreno, onde Deus coloca no coração do líder para comprar um terreno. E muitas das vezes você decide dizer, eu quero estar inserido nessa grande obra. Mas tem pessoas que muitas das vezes vai estar do seu lado e vai dizer assim, eu dar o meu dinheiro para isso aí, muitas das vezes até pensar, eu vou dar meu dinheiro para pastor. Sabe por quê, irmão? É porque não consegue estar olhando lá na frente e entendendo essa grande obra. De que grande obra é essa, diácono? Pessoas restauradas, pessoas resolvidas, pessoas curadas. Não consegue ver essa grande obra. Vocês estão aí? Então a gente precisa compreender nesses dias, precisa compreender nessa noite quem é você e o que Deus chama para fazer e como você está inserido nessa grande obra. Amém? Então vamos lá. Então a gente precisa compreender isso aí, sair desse lugar hoje. Por quê? Muitas das vezes a gente está tão enraizado com essas pessoas dessa forma que elas começam agora nos incentivar, ou muitas das vezes nos levar para o mesmo lugar que ela está. Olha comigo aí no versículo 17. Eu acho lindo que Neemias ele dá uma resposta linda aí. Olha comigo aí, versículo 17. Olha que Neemias vai dizer assim, ó. E os que edificavam o muro, né? E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um, com uma mão fazia a sua obra, e com a outra fazia o quê? Com a outra fazia o quê? Então entenda uma coisa nessa noite, irmão. Se você quiser vencer, né, aquilo que te paralisa chamado medo, você precisa cair para cima. Cair para cima daquilo que te paralisa. Porque a Bíblia vai dizer que no momento que esses cabras chegam aqui até Neemias para dizer, cara, mas tem muito entulho, ele começa ali muitas das vezes a olhar para aquilo que não era para olhar. Neemias diz, véi, a gente não pode olhar para aquilo que nos paralisa. A gente precisa entender algo. Eu tenho que estar trabalhando e muitas das vezes lutando contra aquilo que me paralisa, contra aquilo que me causa medo, contra aquilo que me deixa fora de entender a grande obra que Jesus liberou sobre a minha vida. Vocês estão aí? Amém. Então vamos lá. Outra coisa que o inimigo ele vai usar muito para que você não consiga conquistar, ou terminar, ou cumprir essa grande obra é a divisão, irmão. Primeira coisa que a gente entendeu aí foi o quê? Desânimo. Amém? Segunda coisa, o medo. E a terceira coisa que esse inimigo vai querer setar você muitas vezes nesses dias é a divisão. Porque se ele não conseguir te parar pelo desânimo, ele não conseguir te parar pelo medo, ele vai tentar te paralisar pela divisão. Vamos lá? Então, para ver comigo, quando a igreja de Coríntios, ela estava ali, vivendo aquela época de divisão, onde um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, essa igreja estava avançando ou paralisando? Então, Paulo, sabendo disso, Paulo vai escrever logo uma carta. Para quê? Para que eles voltem ao lugar onde ele estava de origem. Ou seja, avançando. Vamos lá? Olha comigo aí no capítulo 5 de Neemias, só o versículo 1 e o 2. Olha só o que vai dizer assim, ó. Foi, porém, grande o clamor do povo e das mulheres contra Judá, seus irmãos, porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Olha bem para cá. Quando essa galera está aqui, irmão, nessa guerra, nessa picuinha, começa a ver ali, Neemias está ali edificando aqueles muros de Jerusalém, está trabalhando numa grande obra, só que essa galera agora começa ali a ver uma
discussão entre eles. Ou seja, uma divisão. Por que uma divisão? Porque essa galera que tinha mais dinheiro começou agora a oprimir quem não tinha. Ou seja, queria comprar as coisas daqueles que não tinham, né? E ali começa agora a haver uma divisão. Em vez de a obra avançar, a obra agora começa a ser paralisada, porque em vez de eles estão com foco naquilo que era para eles estão fazendo, eles estão agora brigando por coisas pequenas. E olha assim, assim, muitas das vezes, quantas pessoas é para ela estar focada naquilo que Deus chamou ela para viver, ou focada na grande obra que Deus liberou para ela fazer, ela está discutindo com pessoas, quando na verdade era para ela estar focada nessa grande obra. Vocês estão aí? Agora, só que eu acho linda a resposta que Neemias ele vai dar, irmão. Vê comigo no versículo 8 aí. O que Neemias vai falar aí? E ele diz assim, ó: e disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos agentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-eis a nós? Ele faz uma pergunta. Então se calaram e não acharam o que responder. Sabe por quê? Olha bem para cá. Olha se não é assim. Quantas pessoas, muitas das vezes, ela leva um ano, praticamente, para conseguir trazer uma pessoa para a casa de Deus. Ela fala do amor de Deus, ela convida, ela fala do ministério dela. E aí, muitas das vezes, essa pessoa ela decide vir para conhecer aquele lugar. E vem. Ou muitas das vezes até aceita Jesus. Só que você vai ver que, muitas das vezes, o que acontece? Às vezes ela vê a pessoa em uma falha, em vez de ela pegar, ajudar, se ela for principalmente religiosa, ela vai querer julgar, vai querer apontar. Ela mesma vai querer falar mal, sim ou não? Em vez de ela pegar com a mão para levantar essa pessoa e dizer assim, vamos caminhar, ela mesma começa a fazer o quê? A falar mal, a criticar. Olha se não é assim. Ou quantos crentes, eles não estão brigando por causa de placa de igreja, por causa de doutrina de igreja, por causa muitas das vezes de coisas liberadas que são mais doutrina de homens do que doutrina de Bíblia. É porque é de roupa, é porque você usa brinco. É porque muitas das vezes o pastor não vai pregar de paletó. Coisas que não tem nada a ver. Agora, olha se não está havendo uma divisão no meio dessa grande obra. Está fluindo para crescer alguma coisa ou está só havendo paralisada? Vamos lá. Muitos estão tão preocupados com essas coisas, irmão, que não conseguem entender a grande obra que Deus liberou para viver. Só que o diabo ele é estratégico, amém? E uma igreja dividida, tem como ela romper? Porque o próprio Jesus ele vai dizer que lá em Mateus 12, versículo 25, vai dizer assim, ó, Jesus vai dizer que uma casa dividida, ela não consegue resistir. Por quê? Às vezes o pastor está dizendo, cara, vamos fazer essa obra e eu quero colocar bloco. Aí a pessoa vai dizer, pastor, mas não seria bom se colocasse tijolo? Está conseguindo entender, irmão, a grande obra? Não está. Porque não está no mesmo foco que o líder. Se o líder falou que é bloco, irmão. Isso é quando você está no foco dessa grande obra. Amém? Então, nessa noite, a gente tem que entender uma coisa. Para de ouvir pessoas que muitas das vezes não querem somar na obra com você. Às vezes você está empolgado ali, você está inserido na obra, você está querendo viver essa grande obra, e tem pessoas que estão do seu lado. Mas tem que fazer assim, mas tem que fazer assado, tem que ser bloco mesmo, por que o pastor não bota tijolo? Para de estar ouvindo essas pessoas, irmão, que não está inserida. Vocês estão aí? Outra coisa que a gente aprende também com Neemias, nessa passagem aqui, e uma das coisas que o diabo também usa muito, é a passividade, ou seja, o ser pacífico. Tem pessoas que muitas das vezes Deus chamou ela para ela estar vivendo uma grande obra e ela está querendo levar na passividade. Não, deixa aqui. Olha bem para cá. Quando Saul, Deus ele pega para Saul e diz assim, Saul, tem um rei aí que você precisa ir lá, mata esse rei, mata esse povo todo, porque eu estou me vingando desse povo por causa de Israel. Aí a Bíblia diz assim que Saul ele foi até lá, como Deus o mandou. Amém? Só que quando Saul chega lá, ele fez aquilo que Deus queria fazer? Sim ou não? Não. Primeira coisa que Saul faz, ele mata algumas coisas aí que tinha que fazer, mas o rei e alguns animais gordos ele deixa. Aí a Bíblia vai dizer que trouxe bênção para a casa de Saul, essa atitude dele aí. Trouxe a obra que era para ser acreditada na vida de Saul, ele foi fazer realmente a grande obra que Deus mandou? Não fez. Isso só acarretou maldição. Vocês estão aí comigo? Então vamos lá. Olha comigo aí no capítulo 6, versículo 11. Olha que Neemias ele vai dar uma resposta aqui. Ele vai dizer assim, ó. Porém disse eu, um homem como eu, fugiria
E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Por que Neemias dá essa resposta? Olha bem para cá. Essa galera daqui, irmãos, eles queriam trazer uma passividade, ou tentar apaziguar, na verdade era só uma mentira, para dizer a Neemias, eu agora sou teu amigo, mas na verdade não era. Ele chama Neemias aqui, ó, vamos para o templo do Senhor, para que você possa entrar lá no Santo dos Santos e adorar juntamente comigo. Só que a Bíblia diz que só quem poderia entrar no Santo dos Santos ali eram os sacerdotes. E Neemias sabia disso. Então olha para cá, esse cara não quis fazer uma passividade ou uma apaziguar as coisas com Neemias. Para falar a verdade, ele queria tentar contra a vida de Neemias. Agora pega bem essa aí no teu espírito. Tem pessoas muitas das vezes colocando o inimigo dentro da casa e achando que é amigo. Olha bem para cá. Tem pessoas colocando muitas das vezes o inimigo dentro da sua própria casa e achando que é amigo. Porque assim, quando ele não conseguir lhe vencer, ele vai se fazer de pacífico. Aí talvez você diga, diácono, mas não, irmão, deixa eu te falar. Não é seu amigo. Você só deu acesso a ele, às suas coisas. Quantas pessoas têm colocado pessoas que muitas das vezes não vivem o que você vive, não entende o que você entende, não quer nem saber daquilo que você está vivendo, e muitas das vezes você diz, não, é meu amigo, é? Não, ele está ali só para observar as suas coisas, porque não está somando nada com a grande obra que Deus te chamou para viver, sim ou não? Então Neemias não era bobo, ele sabia muito bem que só quem poderia estar ali naquele lugar era o sacerdote. Ele disse, que homem como eu entraria nesse lugar e não seria morto? Porque ele estaria fazendo algo que não era lícito ele fazer. Amém? Então vamos lá. Pare de ser pacífico, irmão, com pessoas que não estão nem aí para a obra, que muitas das vezes só quer te matar. O interesse do diabo é que você esteja na casa de Deus, mas servindo a Ele. Pega bem assim no teu espírito. O interesse do diabo é que você esteja na casa de Deus, mas servindo a Ele. Diácono, agora você pegou pesado. Como assim? Que eu vou estar na casa de Deus e servindo ao diabo, com as suas atitudes. Olha que muitas das vezes a gente diz que está nesse ambiente, mas muitas das vezes tem pessoas que encostam em você e as suas atitudes vão dizer a quem realmente você tem servido. Porque olha se Neemias, ele aceita o convite desse cara. E olha o que está por trás. O que esse cara queria? Ele queria mais que Neemias entrasse lá no Santo dos Santos para que ele tivesse do que eu acusar Neemias. Porque vem cá, Neemias era sacerdote. Se ele quebra um princípio desse aí, ele seria o quê? Apredejado. Amém? Vocês estão comigo? Então, querido, nessa estação, não dá para a gente estar, muitas das vezes, no mesmo lugar ou andando com pessoas que não conseguem ver ou viver aquilo que você está querendo viver. Porque a Bíblia diz assim, ó, quem não ajunta com você está fazendo o quê? Espalha. E quem não é ao teu favor é contra você. Olha bem para cá comigo, já estou finalizando. Vamos para a quinta coisa que a gente pode aprender aqui com essa história de Neemias e que o inimigo usa muito. A primeira coisa foi o desânimo, o medo, divisão, passividade. E agora eu vou falar da calúnia. Calúnia é uma das coisas que o diabo ele vai usar para querer paralisar você na obra que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque ele sabe que muitas das... Quem é que gosta quando a pessoa fala uma calúnia, uma coisa que você não fez e a pessoa está te caluniando? Você se sente logo o quê? Se sente mal, porque, poxa, eu não fiz isso para estar falando de mim. Você não se sente bem. Então olha comigo aí no capítulo 6, irmão, no versículo 6. O que é que vai dizer aí? 6 já diz assim, ó. E na qual estava escrito, entre os gentios, se ouviu a Gesem dizer que tu e os judeus tentaria revoltar-se pelo que edificais. Ou seja, esse cara aqui, ele começa agora, ou esse Sambalate, ele começa a se coligar com esse Gesem, para quê? Para liberar uma calúnia contra a vida de Neemias, para dizer assim, ó, eu vou dizer para o reino, eu vou dizer por escrito, que essa edificação que tu vai fazer aqui dos muros de Jerusalém, você agora vai se colocar como rei. Você vai querer reivindicar como rei, mas na verdade Neemias nunca quis saber de cargo, nunca quis ser rei. Ele só foi fazer uma grande obra. Amém? Mas esse cara levanta uma calúnia ali. Então olha bem para cá, irmãos. Pare de querer provar para as pessoas, né? E deixa na mão de Deus e espera. E Ele vai trazer justiça. Porque muitas das vezes quando a gente recebe uma calúnia, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Dar resposta. A gente quer ir lá para debater, não sou isso que você está falando. Você quer responder na mesma moeda. Então muitas das vezes ele vai dizer assim, ó, deixa na mão de Deus.
E no momento certo, Deus vai dar a resposta. Aleluia. Vocês estão aí? Vamos lá. Então Neemias, ele estava no palácio, né? Ele estava num lugar de segurança, mas ele também estava preocupado com o seu povo. Porque no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que quando Neemias ele recebe essa notícia, ele fica triste porque o povo ele estava. Olha comigo aí o capítulo 1 e o versículo 1, só para vocês. Capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim, ó, que ele recebe a notícia, mas o povo estava em quê? Em estado de miséria, desprezo, o muro de Jerusalém caído e as portas queimadas a fogo. Então, olha o estado que estava esse povo, irmão. Então, Neemias, quando ele vai para ali, para Jerusalém, ele não foi simplesmente para só edificar a construção de um muro. Ele foi para tirar esse povo do estágio de miséria, do estágio que eles estavam ali passando de necessidade, e principalmente para que aquele povo viesse a olhar novamente para Deus. Vocês estão comigo? Então olha bem para cá. Então nessa noite eu queria fazer uma pergunta para finalizar vocês, o que foi que Deus chamou você para fazer? Qual foi a grande obra que Ele confiou a você? Porque lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim, que o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele veio para tirar os quebrantados, né? Para tirar o povo que estava oprimido do cativeiro. Então Jesus sabia para que Ele veio. Só que nessa noite, irmão, eu queria saber de vocês que assim, Deus Ele constituiu cada um aqui para uma grande obra, e a gente precisa entender para que foi que Ele te chamou, né? Para que foi que Ele te constituiu, e o que você tem feito com aquilo que Ele confiou a você. Vocês estão aí? Porque olha comigo agora lá em Lucas 9, 58. Lucas 9, 58 vai dizer assim, ó. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nesse mesmo Lucas, capítulo 9, versículo 5, ele vai dizer assim, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Então olha bem para cá, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, não é casa, não é trabalho, não vai ser o dia, não vai ser a noite, que vai impedir de eu fazer a grande obra que o meu Pai colocou no meu coração para fazer. Ou seja, aquilo que meu Pai confiou a mim a fazer. Então a gente precisa sair desse lugar muitas das vezes e compreender o que tem paralisado você de viver ou de cumprir essa grande obra que Jesus confiou a você para fazer nesses dias. Será que é o desânimo, o medo? Se é o medo, irmão, chuta o pau da barraca, começa a enfrentar, porque só tem como você vencer o medo quando você começa a bater de frente com ele. Enquanto você ficar com medo e ficar paralisado, você não vai conseguir vencer ele. Porque ninguém que conseguiu vencer algo que tinha medo, se ele não tivesse de bater de frente com ele. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite. Porque se você parar para analisar, esses são dias que eu creio que os céus, Ele está esperando de você uma resposta. Porque Deus Ele te constituiu para uma grande obra. Mas a grande questão é, o que você tem feito com aquilo que Deus confiou a você? Porque Neemias ele poderia ficar, irmão, lá no lugar dele de segurança onde ele estava. Neemias não estava ganhando mal, Neemias estava próximo de um rei, que não era o rei de Jerusalém, não era o rei do povo de Israel, mas Neemias entendeu uma coisa, eu tenho uma proximidade com esse rei, então eu posso pedir a ele para que eu possa ir lá resolver essa causa. Ele não ficou no coração dele, farinha pouca, meu pirão primeiro, estou bem aqui, estou de boa, que se dane o resto do mundo. E olha bem para cá, quantas pessoas muitas das vezes, ela está na casa do Senhor, Deus constituiu ela para uma grande obra, mas no coração dela está só, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vem cá, será que Deus te constituiu, Jesus te chamou só para você e sua casa? Eu creio que não, porque se você for parar para analisar, nessa geração aqui que Neemias foi reconstruir, havia sacerdotes, havia magistrados, havia outras pessoas ali, mas só que essa galera estava vivendo um tempo tanto de amargura, que eles estavam paralisados. Então Neemias não foi ali só para construir um muro, ele foi também para ativar aquele povo. Então você precisa compreender nessa noite o que foi que Deus chamou para fazer. Não foi só para você vir para a casa dele e bater um ponto. Ele te chamou para estar inserido numa grande obra. Que grande obra é essa, diácono? Ativar essa geração que está aí fora. E se você não compreender isso, irmão, você muitas das vezes vai viver vendo bater um ponto, vindo para a igreja, só muitas das vezes passar aqui 1 hora e meia, ir para casa. Mas o que foi que Deus te chamou realmente para fazer? Vocês estão aí? Então que o Espírito de Deus possa multiplicar essa mensagem no coração de vocês em 30, 60 e 100 vezes mais entendimento, amém?